Aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor. É ao vivo, né, irmão? Então sabe como é que é, né? Ezequiel 37, que ele encontrou, diga amém. Amém. Aquele que não encontrou de escola dominical, curso de teologia, ou mais importante que tudo isso, leitura da Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus, vai dizer assim, ó: veio sobre mim a palavra, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém? Coloque a sua Bíblia na cadeira, vamos orar. Querido e amado, eterno, poderoso, santo, único, reto, fiel, justo, maravilhoso, inefável, é debaixo do teu temor e tremor, meu Pai, que venhamos aqui mais uma vez ministrar a tua palavra. Eis aqui a tua noiva, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua sagrada escritura. Fala conosco, meu Pai, da forma que o Senhor melhor deseja, meu Deus, e que todo laço contrário, tentando querer roubar a semente da palavra nessa noite, que caia por terra, que bata em retirada e que saia no nome de Jesus Cristo, e no lugar leva cada mente cativa a tua palavra. Vai dos teus anjos ventos e dos teus ministros labareda de fogo, continua a incendiar esse lugar com a tua glória, meu Senhor. Fica conosco, fala conosco em nós e através de nós, para a glória única e exclusiva tua, em nome de Jesus, amém, amém. Podemos assentar, não esquecendo de glorificar e exaltar o Senhor, aleluia. Queridos, falar sobre Ezequiel 37 é uma passagem muito conhecida de nós todos, e é uma passagem linda, porque Deus vai mostrar ao profeta Ezequiel, que está agora no exílio babilônico. Deus tinha advertido a nação que haveria de vir ali um tempo de correção da parte de Deus. Jeremias tentou avisar junto com Baruque, o seu escriba, porém o povo não quis ouvir o profeta de Deus, preferiu ouvir um falso profeta chamado Anani. E acontece o que então? O tempo se passa e o cativeiro vem, a Babilônia toma Judá e Jerusalém, e agora o povo de Israel está dentro da Babilônia, está no exílio babilônico. E o profeta Ezequiel agora, ele está ali, e o Senhor abre os olhos dele em visão, e ele vê um vale de ossos secos. Aquele vale de ossos secos representava Israel, Judá, representava o povo, o exército que estava morto, entristecido, decepcionado, frustrado, porque estavam longe da sua nação e estavam vivendo agora escravizados em uma nação pagã. Então o Senhor olha para Ezequiel e fala para o profeta, coloca ele em visão no meio de um vale de ossos secos. Esse é o tema, eu quero usar o mesmo tema da mensagem, o vale de ossos secos. Coloca ele em visão no meio de um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que ele começa a andar no meio do vale, e Deus faz uma pergunta para o profeta e fala: será que esses ossos podem voltar a viver? E ele fala: Senhor Jeová, tu sabes. O profeta, ele estava tão abatido devido às lutas. O profeta, ele estava tão abatido devido ao cativeiro, devido àquele momento de humilhação que a nação, ele também passando, estando ali no cativeiro, que ele estava sem fé suficiente para falar: sim, o Senhor,
Eu profetizo, eu creio que Deus pode levantar esses ossos e fazer um milagre, porque ali Deus estava dizendo o que com ele? Deus estava mostrando para ele a nação caída, a nação morta na fé, a nação sem força, e ele queria ver uma resposta de Ezequiel à altura. Porém, Ezequiel, a fé dele estava tão abatida que ele não responde. Ele fala: Senhor Jeová, tu sabes. Muitas das vezes, querido, na nossa vida não é diferente. O Senhor permite nós passarmos por vales de ossos secos. E quando nós estamos passando no meio do vale de ossos secos, querido, é igual Deus tratou aqui com Ezequiel. Por que tratou com ele visão? Porque só ele estava tendo aquela visão. A vale que nós passamos, que é nós e o Senhor. Estava vindo aqui em comunhão com o nosso irmão Josimar. A gente estava compartilhando das lutas, a guerra que ele passou. Eu falando um pouco da minha também. E muitas das vezes é assim a nossa vida, querido. Há vales, há visões que passamos que não são muito boas, que não são muito agradáveis. Que alegria tem você ter uma visão e olhar e ver só ossos secos, ver só cadáveres mortos, ressecados, e como se não bastasse, divididos. Porque quando Deus começa a profetizar, falar que o profeta profetizasse acerca do milagre aqui, fala que os ossos começaram a se juntar. Então isso quer dizer que os ossos estavam separados. O que representa isso? Os ossos ali representavam o povo de Israel, que estava separado, não só de Deus, mas separado de si mesmo. Eles estavam divididos entre eles. Eles não conseguiam acreditar em Deus e nem neles mesmos. Então o profeta diz: Senhor Jeová, tu sabes. Mas sabe o que eu acho interessante? Por mais que a fé do profeta estava um tanto quanto abatida, ele não deixou de acreditar que Deus poderia fazer um milagre. Ele fala: Senhor Jeová, tu sabes. Querendo dizer assim: Senhor, pela minha fé, eu não consigo ver nada, a não ser um monte de ossos. Pela minha vontade, pela minha convicção, nada vai acontecer. Mas se o Senhor quiser, tu sabes, tu pode fazer, tu podes operar, tudo está no controle das tuas mãos. Então é isso que Deus está pedindo para mim e para você nessa noite. Toda impossibilidade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, no nosso ministério, no nosso chamado, é nós dizer para Deus: Senhor, por mim mesmo, eu acredito que não vai acontecer, pela minha convicção, pelo meu entendimento, pela minha fé, não é possível, mas o Senhor sabe, mas o Senhor tem poder, mas o Senhor pode fazer. Ele está esperando de nós um posicionamento. Não importa se nossa fé venha estar do tamanho de um grão de mostarda, pequena, e a circunstância contra a minha e a sua vida parece estar muito grande, porque o Senhor colocou aquele exemplo nos evangelhos do grão de mostarda. Porque quantas das vezes em meia luta parece que nós nem temos fé. Parece que a luta é tão grande, que parece que a nossa fé é tão pequena. Mas há algo lá dentro da nossa alma que fala: não desiste, continua lutando, continua guerreando. E parece tão pequeno que parece uma sementinha de um grão de mostarda. Vocês do sítio aqui devem conhecer bem o pé de mostarda, um grão, né? É desse tamanho. Porém é a maior das plantas. Quando ela cresce, se torna igual uma árvore, desse tamanho assim. E isso que Deus estava tratando com o profeta. Então, depois que ele vê aqueles ossos secos, e quando ele entende que Deus poderia fazer, ele fala: Senhor Jeová, tu sabes. Era só isso que Deus queria, que ele desse uma resposta pronto para ser usado nas mãos do Senhor. E no 5, o Senhor fala com ele, quando ele responde: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que te farei em vós espírito e viverei. Ou melhor, no 4 diz: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus dá uma ordem para o profeta: profeta, profetiza. Profeta, abre a sua boca.
Profeta, sai do marasmo. Profeta, sai do lugar que tem te parado, te oprimido, te desanimado, te bloqueado, te estagnado, te engessado. Sai desse lugar. Vai, seja uma boca profética. Abra a tua boca e anuncia a esses ossos que eles viverão, que haverá vida ali. Pastor, quem são esses ossos? Esses ossos podem ser a nossa casa, pode ser a nossa família, o nosso filho, o nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa vida espiritual. Então Deus quer que eu e você, nós venhamos dar uma ordem para aquela circunstância e venhamos dizer para a situação que tem tentado nos parar, que aquilo não vai impedir o trajeto da vitória que Deus tem para nós. E o profeta, ele então se coloca no meio daquele vale. Muitas das vezes falamos: Senhor, por que eu estou nesse lugar? Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Porque eu estou nessa situação? É simples para você e eu profetizarmos no meio do vale. Para eu e você declararmos uma palavra profética de vida, onde tudo aparenta estar morto, sem vida. E no 6 falei: porém, nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele. Porém, vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo ali? Tudo aquilo que parecia que não existia, aquela nação que parecia estar morta, que não tinha vida, que não tinha aparência, o Senhor começaria a colocar carne, ou seja, começaria a colocar vida. Fala que enviaria o seu espírito com letra minúscula, então, ou seja, o espírito de vida. Então o Senhor está dizendo que tudo aquilo que aparentemente parece que não tem jeito, aparentemente, humanamente falando, não há condições para se cumprir aquilo que você deseja, o Senhor está dizendo que Ele quer que eu e você venhamos vencer a circunstância e venhamos profetizar no meio do vale. Porque quando nós profetizamos a palavra por si só, ela tem poder para operar milagres sobrenaturais na nossa casa e na nossa família. No 7 fala: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. Glória a Deus, aleluia. Uma coisa que eu e você temos que entender, querido, que quando nós começarmos a profetizar, vai começar a haver um reboliço. O que representa o reboliço, pastor? Representa uma manifestação de situações que até então não estavam acontecendo. Parece que enquanto você não tocava no assunto para que as coisas viessem mudar, estava tudo muito bem, estava tudo quieto. Não estava tendo revolta, ninguém estava reclamando da situação. Porém, só foi você profetizar ali naquele vale de ossos secos que começou então a vir a crítica, começou aquele reboliço, aquela confusão, dizendo quem é você para querer falar aqui nesse lugar, para querer dizer alguma coisa. Todas as vezes, querido, nós temos que entender, quando nós profetizamos, vai haver um reboliço antes do milagre acontecer. O reboliço é uma manifestação que o milagre está vindo. Porém, nós temos uma desvantagem para o diabo, porque ele vê no mundo espiritual, e muito poucos de nós não vemos. Por isso que a Bíblia fala que o justo virá da fé. A nossa arma é a fé. Porém, quando o milagre está vindo lá na frente, Satanás do mundo espiritual, ele está vendo lá. E o que ele faz? Ele traz o reboliço aqui para tirar o nosso foco de perseverar no caminho da promessa, esperando o milagre chegar até nós. Porém, a Bíblia fala ali que, além de ter ouvido aquele reboliço, também houve um ruído. Se eu e você, nós não aceitarmos o reboliço,
é porque nós vamos começar a ruir em Deus. Nós vamos começar a bradar em Deus. Nós vamos começar a clamar em Deus, independente do reboliço, independente da força contrária, independente da manifestação contrária, tentando parar a nossa voz. A Bíblia fala que começou a juntar osso com osso. Deus, Ele trabalha com coisas simples, querido. Para um corpo ser refeito, o corpo tem que estar junto. O corpo estava separado. E um corpo separado, ele é morto. Ele é osso seco, se ele não tem vida. Então, para Deus dar vida para aquele corpo, a primeira coisa que ele tinha que fazer era unir o corpo novamente. Quantas das vezes nós estamos na igreja, mas estamos separados? Quantas das vezes nós estamos na casa do Senhor, mas estamos longe um do outro? E o Senhor está falando, para que haja vida tem que haver unidade. Para que haja vida, tem que haver concordância. Para que haja vida, nós temos que estar em união, um para com o outro, perdoando, amando, compreendendo, auxiliando, ajudando, e não brigando, e não atacando, e não querendo ser um melhor que o outro. Os ossos se uniram. Se os ossos não se unissem, não tinha como gerar o corpo. E a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. No 8 fala: eu olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. O crescimento espiritual e o poder de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso chamado, no nosso ministério, nós temos que entender que é por partes. Nunca vem de uma vez. O osso se juntou com o osso, por cima do osso veio a carne, o corpo estava pronto, porém era um corpo sem vida. E um corpo sem vida, que utilidade ele tem? Nenhuma. Então, o que o Senhor faz agora? No 9, e ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses corpos para que vivam. O que o Senhor estava dizendo ali, que não é profetizar uma vez só e esquecer. Não é declarar uma vez só e esquecer. Sabe o nosso problema? Nós fazemos uma oração e falar: pronto, eu já orei, agora Deus vai fazer um milagre. Querido, orações únicas são poucos casos na Bíblia. Caso de Elias, quando ele ora, o fogo cai lá, oração aproximadamente de 40 segundos. Mas são poucos os casos até na Bíblia. Oração, você ora e acontece um milagre rápido, é mais em filme, desenho, né? Porque é resumido a história, né? Mas no dia a dia, querido, há tempo para o milagre acontecer. A Bíblia fala que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então a nossa vitória está na perseverança. O diabo é teimoso, porque ele continua a fazer aquilo que é errado. E nós somos perseverantes. O que é ser perseverante? É continuar a fazer aquilo que é certo. Mas mesmo que muitas vezes nós estamos orando, clamando pela família, pelo trabalho, por vidas, e o milagre de imediato não acontece. Sou exemplo vivo disso, querido. Tenho orado, buscado, tenho clamado pelo meu filho. O meu filho ainda não voltou para o caminho. Criado na igreja. Para você ver que contraditório. Eu que não fui criado na igreja, fui alcançado ali para meus 24, 25 anos. Hoje sou pastor pela graça de Deus. Fui criado em favela, criado sem a minha mãe, teve um espírito de loucura, criado só pelo meu pai. Mas o Evangelho me alcançou e hoje eu sou um pastor pela misericórdia de Deus e prego o Evangelho. Agora o filho que nasceu nos caminhos do Senhor, hoje está longe dos caminhos. E trazendo esse ponto para nós, querido, o Espírito Santo nos instrui a dizer assim, ó, independente das frustrações que nos cercam, não podemos deixar que isso roube a nossa fé. Glória a Deus. Porque uma das estratégias do diabo é colocar um problema familiar, um familiar seu que se olha por aquela pessoa e aquela pessoa não quer saber de Deus, e aquilo começa a nos abater, nos entristecer. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é uma porta de emprego que não se abre.
E nós temos que fazer o quê? Continuar profetizando. Temos que continuar, não é orar uma vez só. Eu com a minha esposa, todas as noites, nós pomos a mão na cabeça dele e oramos por ele. Chega o culto de manhã e eu falo para ele: filho, vamos participar do culto? Eu estou sossegado. Dentro da alma dói, dá aquela revolta, dá vontade de pegar e falar um monte. Mas se você falar, sabe que é jovem. Quanto mais você fala, pior é. Com o jovem é orar. É orar e amar. Perdão. Essa é a luta. Não tem outro caminho, querido. É mais orar e amar do que falar. É lógico, nós temos que falar, porque se nós não falarmos, ainda aí descamba de vez. É mais falar menos e orar e amar mais. Porém, querido, ele profetiza. Novamente ele fala. O Senhor fala para ele profetizar e dar ordem aos 4 ventos. Sabe o que o Senhor estava falando? Que ele queria trazer uma manifestação poderosa sobre aquela nação, para que dos 4 cantos da terra eles viessem ouvir o que Deus estava fazendo. Porque quando fala só para o Espírito, aqui está dizendo o Espírito humano. Então o Senhor estava dizendo ali, ó, que onde tivesse vida, o Senhor ia soprar na nação de Israel, lá dentro do cativeiro, e todos viriam que Deus é um Deus de milagres, que Deus é um Deus do sobrenatural, que o vale de ossos secos não impediriam eles de viver o sobrenatural de Deus. Então temos que entender que não é porque estamos no vale que isso quer dizer que nós vamos morrer no vale. Na verdade, o vale serve só de processo para nós podermos vencer. O que não podemos é deixar que o vale mate a nossa fé, senão morreremos junto com os ossos secos. Mas quando nós respiramos, às vezes sem força, às vezes cansados, às vezes abatido. Esse dia eu estava orando, estava cansado, eu comecei a orar, nós fazemos oração à noite antes de dormir. Aí eu comecei a orar: Deus abençoa, Senhor, cobre meu filho, minha família, Senhor. Aí meu menino: ô pai, você dormiu? Eu acordei e disse: nossa, eu estou cansado hoje. Amém, pai, abençoa, amém. Então, às vezes é assim, querido. Às vezes nós estamos cansados, às vezes nosso corpo está no limite. Mas a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, subirão com asas como águia. O Senhor tem renovo para as nossas vidas. Basta que eu e você não perca o foco do céu. Saber que essa terra é passageira. Saber que esse tempo aqui é um tempo que, quantos de nós ontem tinha 10, tinha 12 anos e hoje já estamos na casa dos 30, dos 40. A vida passa muito rápido. Então nós temos que preparar acima de tudo a nossa alma para a eternidade. Porque 10 anos, 30, 40, 60 anos nessa terra é muito rápido. Porém a eternidade, ela não tem fim, ela é eterna. É 100, 200, 300, 1000 anos, 2000, 3000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão. Na eternidade não vai ter fim, querido. Então não troque a sua eternidade pelo momento, por uma alegria, por um prazer momentâneo nessa terra. Não vale a pena. O profeta, ele profetiza no meio do vale de ossos secos. E quando ele profetiza, então, querido, no 10 fala: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. Pondo então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé, melhor dizendo, um exército grande e extremo. Aleluia. Um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. A confirmação aqui que era a casa de Israel. Esses ossos, Deus falou para ele o que na verdade estava profetizando pela fé. Ele nem sabia o que era. E quando ele profetiza, às vezes é assim, que ele sabe o que Deus quer? Que eu e você venhamos profetizar pela fé. Às vezes nós nem temos muita certeza, às vezes nós nem estamos entendendo direito. Mas nosso dever não é entender, o nosso dever é crer e obedecer.
Quando nós cremos e obedecemos, um milagre acontece. Há visões, há direções que Deus dá para nós que nós não entendemos muito bem. Imagine Abraão, quando era ainda Abrão. Deus fala: sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão podia falar assim: peraí, Senhor, o Senhor quer que eu saia da minha casa, onde eu tenho segurança, onde eu sei que tudo está certo, e para uma terra que o Senhor ainda vai me mostrar? Não, eu quero saber para onde eu vou. Eu quero saber como é que vai ser. Eu quero saber como vai ser a caminhada. Não, mas Abraão, ele não falou isso. O que ele fez? Ele saiu e foi. O Senhor está dizendo para mim e para você: sabe o que Ele quer? Que eu e você simplesmente saia e vá rumo ao milagre, rumo à promessa. Sair para onde, pastor? Sair para os braços dele, sair para os pés dele, sair de você mesmo. Tem aquele louvor: então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. É isso que o Senhor está dizendo para nós, que nós vamos ser libertos de nós mesmos. Sabe qual é o nosso maior inimigo, querido? Somos nós mesmos. A nossa maior luta não é contra o diabo, não é contra o nosso irmão, esposa, filho. A nossa maior luta é contra nós mesmos, porque a nossa carne, na maioria das vezes, ela não quer obedecer a palavra. Ela quer seguir segundo o entendimento próprio. Mas quando nós nos submetemos à palavra, como o profeta fez aqui, sem entender, mas ele se submeteu à palavra, o milagre aconteceu. Depois fala, na parte B aqui do 11, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estávamos cortados, o povo de Israel dizendo aqui. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei subir das vossas sepulturas. Ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, eu vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Duas palavras se repete aqui constantemente nesses dois versículos que lemos: sepultura e povo meu. Todas as vezes está ali na Bíblia, na teologia se aprende isso. E há repetições de palavra, ali tem uma confirmação e uma revelação. Duas vezes aqui o Senhor chama de povo meu e fala da sepultura. Duas vezes queria tirar. O Senhor estava dizendo que não importava o vale de ossos secos, eles tinham que entender que mesmo no vale eles eram povo de Deus, que mesmo em meio à dor, isso não muda que nós não venhamos ser o povo escolhido de Deus, porque o diabo é expert, querido, no meio da luta, da decepção, da frustração, da angústia, do desânimo, da perda. Ele vira a nossa mente e dizer: se Deus é Deus, por que Ele permitiu isso? Se Ele é o Senhor, por que Ele permitiu? Deuteronômio 29, querido. Só no céu nós vamos saber. A Bíblia fala que as coisas reveladas são para nós, mas as ocultas são para Deus. Nós não vamos entender tudo, mas teremos a eternidade para tirar todas as nossas dúvidas no céu. Uma vez acompanhei uma família e o pai perdeu o filho de 10 anos de câncer. E ele era um novo convertido. E ele falou: como entender isso? Eu falei: tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente suporta, e tem coisas que a gente se mantém firme na fé, na promessa, porque um dia você vai se encontrar com Ele. Ele já está lá com o Senhor. Basta você agora fazer o seu papel e se manter firme, inabalável na presença de Deus. Esse é o segredo para a nossa vitória, querido. Independente da circunstância, independente da dor, da luta, nós temos uma fé inabalável, porque independente do vale de ossos secos, independente da sepultura, nós somos o povo dele, e ele tem uma promessa que nos tirará do vale e nos fará um exército poderoso sobre a terra.
No 14 ele termina dizendo: reporei em vós o meu espírito. Agora leia, espírito com letra maiúscula. Nos textos que lemos até aqui atrás, está falando espírito com letra minúscula, querendo dizer que o Senhor primeiro, Ele restaura a nossa parte humana. E quando a nossa parte humana é restaurada, Ele vem então com o seu Santo Espírito e nos enche por completo. Sabe o que quer dizer? Que se a nossa parte humana está sendo restaurada, aleluias, abriu a porta de emprego, a família está em paz, as coisas estão dando certo, corra para Deus. Porque não é o suficiente. Ah não, agora eu estou em prosperidade, comprei um carro novo, arrumei um emprego melhor, estou com um salário melhor, agora eu estou vivendo bem. Não basta somente o Espírito estar no corpo, tem que estar o Espírito Santo sobre o corpo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado e do juízo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos direciona o passo que devemos dar, para onde nós devemos ir. Reporei em vós o meu Espírito e vivereis, e eu vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. É o Senhor que faz tudo em nossas vidas, querido. Não é o diabo, não é a circunstância, não é a dor. Ele prometeu e disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, independente se você chegou aqui hoje em meio a um vale de ossos secos, o Senhor manda dizer para você: eu estou no controle de tudo. Independente se você chegou aqui hoje abatido, decepcionado, frustrado, angustiado, algo que você estava esperando de Deus não aconteceu, Ele apenas diz para você: profetiza no meio do vale de ossos secos. Ele diz para mim e para você: não deixe que a visão roube a sua fé. Esse mundo, se você ligar a televisão, você só vê desgraça. É o vale de ossos secos. Nós temos que olhar e profetizar sobre a nação, profetizar vida sobre o vale de ossos secos da nossa nação, da nossa cidade, do nosso bairro. Declarar que o Senhor nos chamou para ser profetas para esses últimos dias. E aonde eu ir, eu vou levar vida. E mesmo que eu não leve de imediatamente, o importante é eu fazer a minha parte com Deus. E entender que se eu não conseguir fazer a diferença com os outros, faça a diferença com você mesmo. Se você não consegue pregar para os outros, pregue para você.